E também dizer aos irmãos que o programa está a ser gravado, portanto, e depois, mais tarde, poderão ver, como é habitual, no YouTube, também. Irmão Paulo Oliveira, Paulo, estás por aí? É que estás? Estás aí? Sim, Força. estou. Vá. O tempo é teu. Então, boa noite. Boa noite a todos. Isto Boa noite. devia estar aqui a dar alguma coisa, mas não está a dar. Vou tentar outra vez. Então nós vamos estar a olhar hoje já para o texto, o primeiro capítulo. E então temos basicamente uma introdução à carta e orações de Paulo, e aparentemente pode ser assim um texto leve, visto que são orações, mas é um texto bastante denso e bastante complexo, que daria para levar aqui algum tempo a esmiuçar isto. Para termos uma visão geral então da carta, como uma carta da época, ela está dividida em três partes principais, digamos assim: uma saudação no início, onde sempre era identificado quem é o autor e a quem ele escreve, depois o conteúdo da própria carta e depois uma conclusão da carta. Portanto, isto era um sistema que havia de correspondências naquela época do primeiro século, mesmo que fosse uma carta com tamanho de uma pequena folha de papel, sempre tinha esta primeira secção, onde a saudação e a identificação do autor, normalmente numa cultura politeísta, sempre tinha uma oração para que os deuses fossem graciosos com a pessoa que estaria a receber a carta, e de facto Paulo segue este tipo de estrutura, mas este primeiro momento da saudação, ele é bastante prolongado. Aliás, há ali uma dúvida que se tem a oração ficaria ainda naquela parte da própria saudação do versículo 1 e 2, daquela categoria, ou pelo menos muitos consideram-se, eu considero também, que já entra dentro do próprio corpo da epístola. Então, nós iremos dar mais atenção hoje a estes primeiros dois versículos da saudação, e é uma primeira parte do corpo da carta. Portanto, temos ali um esquema, como é que o conteúdo da carta está organizado. Temos os primeiros, digamos, os primeiros três capítulos, vou generalizar, uma reflexão, alguma coisa que Paulo escreve sobre aquilo que Deus tem feito por nós, sobre a salvação que temos em Cristo Jesus. Na última secção da carta, então, é uma parte mais prática, com dicas, instruções para viver, então, a vida de uma forma digna da mensagem, daquilo que Deus tem feito por nós. Basicamente, podemos dividir o corpo da carta nestes dois grandes blocos, do capítulo 1 ao 3, uma parte, digamos que mais teológica. Aliás, isto é comum nas cartas de Paulo. A carta aos Romanos, bastante mais extensa, tem também este esquema de estrutura: uma primeira parte teológica e uma segunda parte bem mais prática. Então, iniciar destes dois primeiros versículos, poderíamos passá-los bastante rápido, mas aqui algo bastante interessante. Uma saudação normal da época seria: Paulo aos Efésios, saudações e que Deus vos abençoe, algo assim. Mas alguns detalhes que Paulo tem o cuidado de adicionar, e eu creio que é importante nós revermos também. Primeiro, ele identifica-se como apóstolo, e neste caso, durante o primeiro século, aquele primeiro momento que a Igreja vivia, a ideia de apóstolo pode ser compreendida de três formas. Alguém que viu isto de uma forma mais simplificada, mas temos, por exemplo, uma descrição mais detalhada no livro de Atos, a quando da eleição de Matias. Mas um conceito de apóstolo seria aqueles que estiveram com Jesus durante o seu ministério e presenciaram, viram Jesus ressuscitado. Portanto, isso incluiria os 12, portanto estou a usar os 12 num número, não tanto no sentido de número, mais de identificação do grupo, porque temos que excluir Judas e depois teremos que incluir Matias, que também observou este critério, fazendo então parte dos 12 no livro de Atos. Paulo fará parte também deste conceito de apóstolos,
porque ele observa a regra de ver Jesus ressuscitado, como ele diz, fora do tempo, mas mesmo assim este conceito foi observado por Paulo, apesar de não ter estado com ele os 3 anos de ministério. Ele afirma que viu o Senhor e tem esse conceito lá em 1 Coríntios 9. Há também um outro conceito de pessoas no Novo Testamento que são chamadas apóstolos, e por vezes nós não usamos tanto esse conceito, mas de facto ele existe. Por exemplo, que são pessoas que são enviadas por uma igreja numa missão. E, por exemplo, Barnabé, ele é chamado apóstolo em Atos capítulo 14, no versículo 14. Portanto, sabemos que em Atos capítulo 13, ele tem ali informação, Atos 13, 1 e 4, ele e Paulo são enviados pela igreja em Antioquia, enviados pelo Espírito Santo, e quando chegamos ao versículo 14 do capítulo 14 de Atos, lemos: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, e depois então continua o texto a narrar que eles de facto não se estavam a identificar como sendo deuses, como os queriam adorar. Mas, portanto, é um dos casos em que Barnabé aqui está incluído também como apóstolo, não sendo ele também um dos 12. Outra forma que também era entendida a ideia de apóstolo é alguém que apenas é enviado como representante. E nós temos, por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 25, são conceitos que eu creio que é bastante importante vermos aqui. A nossa tradução possivelmente não irá ajudar, mas Paulo escreve assim no versículo 25 de Filipenses, capítulo 2: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. De facto, se a tradução fosse mais literal, nós aqui já temos uma questão de interpretação por causa dos tais conceitos da palavra apóstolo, mas o texto iria dizer ali: e por outro lado, vosso apóstolo e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, aqui o conceito de apóstolo seria atribuído a Epafrodito, como sendo ele um apóstolo da igreja de Filipos, e ele seria apóstolo da igreja de Filipos e auxiliar para Paulo da parte da igreja dos Filipenses. Portanto, a ideia de apóstolo, aliás, a palavra tem a ideia de alguém que é enviado. Então, Paulo, nesta introdução, ele como que consegue enquadrar em todas estas categorias, porque de facto ele viu Cristo ressuscitado e ele está também a ser em missão, enviado pela igreja de Antioquia. E este é um aspecto bastante interessante, porque Paulo aqui ele está a falar do Evangelho. O que é o Evangelho? Viver, nós como cristãos vivemos de uma forma prática o Evangelho. E para isso o que é necessário? Que o Evangelho seja anunciado. É necessário enviar. E um dos problemas que a igreja dos nossos dias tem hoje entre nós, não estamos a enviar. E essa é uma falha grave. Paulo, ele é um enviado de Cristo, é um enviado de Antioquia. E hoje nós deveríamos, juntamente com Deus, orar, juntar igrejas e enviarmos pessoas para o campo missionário nacional, estrangeiro, discernindo dons, discernindo chamados de Deus, mas é algo que nós, como igrejas, devíamos estar empenhados em enviar, em apoiar, em enviar apóstolos como este Epafrodito ou outros enviados nossos, saber como é que eles estão, apoiá-los. E Paulo realmente identifica-se aqui com tudo isto nesta carta. Quem ele escreve, outra palavra que na nossa cultura tem alguns problemas, por causa de outros conceitos religiosos, mas ele escreve aos santos. E a ideia básica de santos não é tanto alguém que está em cima de um pedestal numa igreja, mas são aqueles que são separados por Deus para ser seu povo. Então, esta ideia de santo, alguém que está separado pelo próprio Senhor, separado para ser povo de Deus e transmitir a grandeza, a glória, o amor, o Evangelho também de Deus.
E também estes que são os separados, eles também são fiéis. Eles creem em Cristo. E esta é uma expressão que é repetida. Esta expressão em Cristo, ela é repetida cerca de 36 vezes. Ou se não for Cristo, tem uma expressão nele, por exemplo, então aí o caso irá ampliar para 39. E isto é bastante importante porque este conceito em Cristo, e eu irei abordar mais à frente, ele é fundamental para a compreensão da carta de Paulo aos Efésios e quase de toda a literatura paulina, a ideia de estarmos em Cristo. Então são fiéis em Cristo Jesus, não apenas acreditar nele, mas estar nele também. A saudação que ele tem é de graça e paz. E esta expressão realmente é uma expressão que deveríamos ter em mente quando vamos a um culto, quando temos um estudo bíblico, quando vamos a uma outra reunião qualquer, deliberar assuntos, estar com outros irmãos na fé, levar esta ideia de que eu tenho saudações, eu tenho graça e paz, e agir com os outros, fomentando e cultivando esta atitude de graça e de paz. Deus foi gracioso para comigo, eu agir graciosamente para com os outros. E esta paz que há em Cristo Jesus, eu ser também um portador dessa paz. É verdade que temos ideias diferentes, temos opiniões diferentes, a nossa maneira de ser, até dentro iremos ver isso nesta carta aos Efésios, depois de Paulo falar da unidade no corpo de Cristo, ele vai falar da diversidade de dons que há no corpo de Cristo, e isso nunca deveria ser um elemento que vai fazer periclitar este conceito de paz. Paz é fundamental e ele entra assim nesta carta falando com esta saudação de graça e paz. A palavra Cristo, ela nos muito familiar, talvez até no primeiro século em algumas culturas latinas, por exemplo, ou grega, se calhar a ideia quase que faria parte do nome de Jesus. E eu não sei se algumas pessoas, ao usarem a expressão Jesus Cristo, é quase como que eu sou Paulo Oliveira e é Jesus Cristo. Mas a ideia realmente de Cristo é a tradução da palavra hebraica Messias, que na nossa língua seria ungido. Mas se eu passasse a dizer Jesus ungido, certamente os irmãos iriam achar muito estranho. Mas isso é apenas uma questão do nosso ouvido, porque é uma referência àquele que foi prometido e anunciado ao ungido do Antigo Testamento que o Senhor iria enviar. E é essa ligação que Paulo quer fazer, ou seja, esta mensagem do Evangelho é algo que está anunciado já nas Escrituras. Então, Paulo, ao fazer esta introdução, ele identifica-se como um apóstolo, alguém que é enviado pelo próprio Senhor Jesus, alguém que é enviado também por uma igreja. Ele está com esta saudação de graça, de paz, e também o Evangelho, aquilo que ele fala é da mensagem de Jesus, de salvação, do Evangelho ungido, já prometido no Antigo Testamento. E então ele escreve para os seus irmãos na igreja de Éfeso, que são santos e fiéis. Algumas traduções, eu não sei se será o caso de alguma Bíblia que vocês tenham, mas é muito provável que ao lerem uma edição da Bíblia, vejam ali a parte em Éfeso, entre colchetes. Isto é porque este manuscrito que eu já tinha mostrado a semana passada, que é dos mais antigos que nós temos, este é o versículo 1, e quando chega ali à secção onde deveria ter em Éfeso, essa parte não está. Portanto, o texto corre seguido, aliás, ele segue corrido, era isso que eu queria dizer, o texto segue sem mencionar que os destinatários a quem Paulo escreve estão em Éfeso, portanto, iremos ler aos santos e fiéis em Cristo Jesus. No entanto, o títulozinho que temos ali no manuscrito, não sei se alguns conseguem ler lá o grego, mas diz aos Efésios, seria isso na nossa língua, apesar do versículo não conter essa designação, o título diz. E ele escreve então aos que estão em Cristo. Queria fazer uma pausa para este conceito em Cristo, porque
é um conceito bastante importante no pensamento paulino e expressa a unidade e a nossa identidade com Cristo. Este é um diagrama usado quando se está a estudar grego, as preposições da língua grega, e possivelmente os irmãos que não conhecem o texto grego veem ali uns rabiscos. Mas nós temos, por exemplo, eu creio que eu consigo aqui fazer algumas marcas, vou tentar. Nós temos aqui, por exemplo, uma expressão, se eu conseguir fazer um desenho, vou tentar ter uma caneta e fazer um desenho, ainda não consegui. Vamos ver aqui. Não. Ok, eu tenho que tirar um curso para saber usar estas coisas. Estou a carregar aqui e não estou a conseguir. Ok, mas se olharem ali no vosso ecrã do lado direito, tem uma letra G com uma seta a sair fora daquele cubo. Muito obrigado. Pronto, aquilo tem um epsilon e tem a letra K, que significa de dentro para fora. Então é daí que vem a nossa palavra exegese, ou seja, chegar ao texto e não estarmos a colocar as nossas ideias no texto, mas tirar de dentro para fora a mensagem que o texto diz. E esse é o sentido. Portanto, esta é a relação das preposições com um objeto. Eu peguei naquela que tem essa ideia. Mas a ideia principal que eu queria focar era a letra D. Notem que todas estas preposições gregas, elas estão à volta daquele cubo. Apenas uma, que por magia vai-me parecer ali um círculo à volta daquele N com letra D dentro do cubo, e eu peço a quem teve a amabilidade de me sinalizar o EC, sinalizar agora o N dentro do cubo, é a única que está dentro. E é precisamente essa proposição que o apóstolo Paulo está a verde agora, é essa proposição que o apóstolo Paulo está a utilizar para esta expressão em Cristo. Ou seja, não é algo que está acima, ao lado, à volta, como a letra A em cima que diz peri, mas é algo que está dentro. Dá a ideia de união, identidade. Eu estou em Cristo. Envolvido nele, mergulhado nele. Num outro lugar ele escreve: fomos batizados em Cristo Jesus. E ando a notar que esta expressão repete-se vez após vez nesta carta e em outra literatura paulina. Então nós estamos em Cristo Jesus. E isto tem a ver com a minha identidade com Cristo, com a presença de Cristo na minha vida e, obviamente, olhando para esta carta aos Efésios, nestes dois grandes blocos, os primeiros capítulos falando daquilo que Deus tem feito por nós em termos de salvação, e os últimos 3 capítulos também a nossa vida prática, isto deveria se refletir porque na minha vida, porque eu estou em Cristo. E eu, ao viver, de facto, deveria estar a viver Cristo, os outros deveriam ver Cristo em mim. Então, este é bastante importante, é uma nota que eu peço, olha, agora não queria escrever e consegui, é uma nota que eu peço que retenham, este conceito, então, em Cristo. Agora queria... Ok, consegui tirar. Algumas palavras que mereciam aqui um bom estudo, e poderemos adicionar possivelmente mais 2, mas este conceito de apóstolo, este conceito de Cristo, quem é Cristo e estarmos em Cristo, conceito de santos, graça, que faz parte da sua saudação, e também, olhando para o resto da carta, outras palavras nós podíamos ir aqui adicionando, mas pelo menos nesta introdução era bom passarmos algum tempo e percebermos o conceito destas palavras que agora não vamos fazer aqui. Mas, entretanto, tendo aquele conceito que Paulo diz em Cristo, eu sei que nós estamos aqui pessoas desde Lisboa, Porto, isto os 2 grandes grupos, não é? Mas possivelmente há pessoas de outras zonas do país, mas eu queria fazer esta pergunta onde eu estou. Quando fazemos esta pergunta, nós mesmos, na nossa cosmovisão, onde é que eu estou? E nós podemos pensar isso em espaço geográfico. Por exemplo, estou em Guimarães ou em São João de Ponte, mais concretamente. Alguns de vocês vão estar em Lisboa.
onde é que eu estou? Bem, eu também estou a passar um momento de confinamento e se calhar em vez de dizer que eu estou em Guimarães, eu posso dizer que estou em casa, ou outra forma. Mas neste sentido, usando aquela expressão que Paulo tem, há um outro conceito de identidade, e então ele afirma que ele está em Cristo, e quem ele escreve, ele está em Cristo. E isto é uma diferença na nossa cosmovisão. Eu posso olhar para mim como um cidadão do mundo, como um cidadão português, como uma pessoa que tem um emprego numa determinada fábrica ou está a estudar, seja qual for a atividade. Eu posso me identificar em todas essas dimensões da vida, alguém que está agora a passar por um período de confinamento, etc, etc. Mas a questão é se quando eu penso onde eu estou, ou qual é a minha situação presente, se a ideia primária que vem à minha mente, a ideia imediata é eu estou em Cristo. Sim, eu estou em Portugal, mas eu estou em Cristo. Sim, eu estou confinado, ou vamos estar confinados possivelmente, mas eu estou em Cristo. Talvez estou em casa com a minha família ou acamado no hospital, mas eu estou em Cristo. E isto é uma cosmovisão que muda completamente a nossa forma de pensar e vai influenciar as nossas atitudes. Então é importante notarmos que a forma como Paulo introduz esta carta, ele está a criar conceitos para que nós possamos compreendê-los, absorvê-los, interiorizá-los, para quando cheguemos a partir do capítulo 4, de facto, a proposta de aplicar toda esta mensagem que a Val desenvolver ao longo destes 3 capítulos faça mais sentido para nós. Eu estou em Cristo, então eu vou viver desta forma também para glorificar em Cristo. E neste caso eu gostaria de deixar essa pergunta a vocês para refletirem. Esta última semana, por exemplo, aonde é que nós estivemos? Olhando para várias áreas da nossa vida, como é que nós iremos responder essa pergunta? Então, só para lembrar de novo aqui, esta primeira secção, Paulo está a falar acerca da salvação, esta dádiva graciosa do Senhor Jesus. Hoje iremos apenas analisar o capítulo 1 e, sobretudo, estes primeiros 2 pontos em azul, uma doxologia que ele faz, uma oração e depois também ações de graças e intercessão pelos crentes em Éfeso. E este primeiro momento desta capítulo, nós podemos considerar aqui 3 momentos de uma oração. Primeiro é uma bênção, onde ele dá glória e louva ao Senhor pelas bênçãos que Deus nos tem dado. E essa é uma base como que ele coloca ao escrever a carta. Depois ele dá graças também pelos seus destinatários, pelos crentes de Éfeso. Depois ele faz uma oração de intercessão por eles e para estes momentos então que iremos olhar. De novo, esta ideia, o tema que nós temos aqui é em Cristo. Ele escreve àqueles que estão em Cristo e também outro tema importante, a ideia de louvor da glória de Deus, o bom propósito divino. Por exemplo, os versículos 13 a 12, temos o foco no Pai e em Cristo Jesus. Eu vou ler então aqui rapidamente os 2 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós outros, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sempre esta expressão a ser repetida. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, assim, a fim de sermos
para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. De facto, este texto que inicia no versículo 3 é um longo parágrafo, sem ponto final, é um único período, digamos assim, é uma frase longa e encontrar a sua estrutura é algo complexo. Mas nós podemos perceber aqui que há um foco trinitário. Então, os versículos 13 até 12 focam na ação do Pai e em Cristo Jesus. Os versículos 13 e 14, então, estão a focar na ação do Espírito Santo, sendo então selados no Espírito Santo. Também este texto foca algumas perspectivas temporais. Por exemplo, os versículos 3 até ao versículo 5, nós podemos notar que Paulo está a olhar aqui para a ação de Deus na eternidade, desde a eternidade. Depois, o versículo 6, 8, e de novo 11 e 14, a atividade na história humana em Cristo e nos seus. E depois, no versículo 10, mais ou menos ali ao meio, então, uma ideia de plenitude dos tempos, quando todas as coisas serão reunidas em Cristo Jesus, como tudo irá convergir nele. Então temos estes três momentos em como que há aqui uma identificação da Trindade, eleição do Pai, a redenção do Filho e também sendo selados com o Espírito Santo. Portanto, é a ação de Deus em nosso favor. Há duas palavras surgem neste texto que têm trazido algumas tensões, divisões, longas conversas entre o povo de Deus, que é o tema da eleição e também o tema de predestinação que surge no versículo 5 e também no outro versículo mais à frente. Então, no versículo 4, nós lemos que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Normalmente, quando se pensa neste conceito de eleição, a ideia é que Deus, e temos uma linha calvinista, e se calhar aqui vai haver algumas opiniões divergentes, mas numa linha calvinista, e dentro do calvinismo há também um leque bastante grande, uns mais moderados, uns conhecidos também como hipercalvinistas, em que Deus realmente decidiu todas as coisas, Deus escolheu, e neste caso iria ser aplicado, Deus escolheu que uns vão para o céu e Deus escolheu que outros iriam para o inferno. No entanto, se nós olharmos para este texto aqui, ele não está a afirmar nenhuma destas situações. O que nós temos aqui é que escolheu quem? Os que estão em Cristo. Aliás, se notarem esta expressão em Cristo, ela está a ser usada no versículo 1. A paz vem da parte do Senhor Jesus. Depois também ele nos tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no versículo 3. E assim ele também nos escolheu nele. Ou seja, é uma eleição, é uma escolha. Esta palavra escolha aqui, de facto, é a palavra para eleição. Fomos escolhidos em Cristo. Então, o conceito que o texto aqui está a transmitir não é que somos primeiro escolhidos e colocados em Cristo, mas porque estamos em Cristo, somos escolhidos e predestinados. E então, somos escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis e depois predestinados também nele e através dele para sermos então filhos por adoção. E mais abaixo ele vai voltar a usar essa palavra que nos predestinou, isto no versículo 11, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, então para sermos feitos herança. Então a ideia aqui
a meu ver, não é que primeiro há uma eleição, depois somos colocados em Cristo, mas a construção do texto que temos aqui, a ordem das frases e das palavras, a ideia é que são escolhidos os que estão em Cristo e são escolhidos então para ser santos. Portanto, a nossa união com Cristo é sermos também como Ele é, e entra aqui então esse conceito também de santificação, que de facto é a parte que irá ser proposta para a vida mais à frente. Este é um tema de debate. Há um leque bastante grande sobre esta questão de eleição e predestinação. Não temos aqui muito tempo para isso, porque é necessário também fazer um bom estudo de todo o Novo Testamento, como é que a palavra ela também é usada no Antigo Testamento, na tradução grega, como é que ela traduz alguns termos hebraicos, mas neste caso, neste contexto aqui, eu queria realçar que Deus escolheu-nos nele, portanto, estamos nele, somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Obviamente, não é uma questão que acontece no século I, II ou III, mas diz antes da fundação do mundo. Então, estes primeiros versículos, de facto, Paulo tem aqui uma série de bênçãos, de coisas que Deus tem feito para nós. Somos redimidos pelo seu sangue. Por exemplo, no versículo 7, a riqueza da sua graça Deus tem derramado abundantemente sobre nós. No versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade que propuseram em Cristo, e todos agora somos juntos em Cristo Jesus, fazendo parte do mesmo corpo. Alguns destes temas ele irá desenvolver ao longo da epístola. A segunda parte, a oração de intercessão que ele faz, poderemos considerar 3 pontos. Esta oração a partir do versículo 15. No primeiro, ele fala de que têm ouvido a fé que eles têm e o amor. Portanto, são 2 características que esta igreja em Éfeso tinha e nós somos realmente exortados a ter estas características, fé e amor. O relacionamento com Deus e o relacionamento com os homens. E Paulo, por causa disso, então ele afirma no versículo 16, porque houve estas boas coisas acerca da igreja de Éfeso, não cessa de dar graças por eles, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ao ler este texto e estando a dar aqui estes estudos com vocês, com a CIP e tudo, fica na minha mente a pergunta: quando se ouve falar de igrejas dos irmãos em Portugal, CIP ou algo do género, ou igreja em Guimarães ou em outro local de onde vocês pertencem, será que esta ideia de que os crentes têm fé e amor? Quando se ouve falar disso, vem a ideia de fé e amor, ou será que vêm outras ideias à mente? Se eu ouvir falar, por exemplo, em super-homem, pode-me vir a ideia de visão, raio-x ou voar. Mas quando se ouve falar da sua igreja, da igreja onde eu estou, CIP, Comunhão dos Irmãos em Portugal, algo assim, que ideias brotam? Seria excelente, meus queridos, se as ideias que brotam nos ouvidos das pessoas fossem fé e amor. Fôssemos conhecidos por igrejas, que pessoas com fé, cheias de fé, que vivem o Evangelho e também cheios de amor e graça uns para com os outros. E Paulo, então, ele ora por eles, dá graças e o terceiro ponto, eu passei rápido, mas ele intercede. E alguns pontos que Paulo intercede por estes irmãos. Então, diz o versículo 16, não deixo, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que... E então temos aqui alguns assuntos pelos quais Paulo roga. E é interessante nós olharmos para estes conteúdos de oração que Paulo faz pela igreja em Éfeso e podemos também cultivar em nós o desejo de orarmos assim uns pelos outros, pelas nossas igrejas também, onde nós estamos. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria
e da revelação no pleno conhecimento dele. Então, o pedido principal que nós temos aqui no versículo 17 é que Deus conceda o seu espírito de revelação a estes irmãos, a estes santos e fiéis em Cristo Jesus que habitavam na cidade de Éfeso. Depois, no versículo 18, ele diz: iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos. Então depois temos aqui como que um conhecimento triplo acerca de quem é o Senhor. No versículo 18, a primeira parte, conhecer a esperança do seu chamado. E aqui fica uma questão: será que nós consideramos que somos chamados por Deus? E neste conceito de chamado, associado também com o conceito de apóstolo, no sentido de ser enviado a proclamar as boas novas, será que esse conceito anda na nossa mente? Ou quando pensamos em alguém ser enviado, apenas pensamos nos 12 apóstolos e pensar que eu sou chamado apenas para não ir para o inferno, ou que eu sou chamado apenas para assistir numa igreja evangélica 1 a 2 vezes por semana? Certamente que a ideia do chamado de Deus, que Paulo refere aqui, não tem apenas esta esfera. Vai muito mais além disso. Deus tem-nos chamado para ações práticas, tem-nos capacitado, tem dado dons espirituais ao seu povo, e ele vai desenvolver isso mais à frente no capítulo 4. E percebemos essa esperança de chamado que Deus tem feito a cada um de nós. E depois também conhecer as riquezas da sua glória e herança nos santos. Conheçam o seu poder incomparável. Então há aqui 3 coisas bastante interessantes. Há um chamado associado com esta ideia de esperança, a herança dos santos. Somos herdeiros de Deus, temos tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus e andarmos no poder também do seu Espírito e conhecer este incomparável poder de Deus. E essa é a oração que Paulo tem aqui incluído neste triplo objetivo acerca do conhecimento de Deus. Depois, nos últimos versículos, ele faz uma descrição então da operação do poder de Deus e ele foca alguns pontos. Primeiro, este poder de Deus ele é demonstrado na ressurreição de Jesus. Sabemos que desde o início de Gênesis, quando o Senhor estava falando a Adão e Eva, ele disse: se comerdes desta árvore, certamente morrereis. E de facto a morte tem reinado por causa do pecado, mas o poder de Deus é demonstrado em que ele ressuscitou Jesus, e também isso implica, estando nós de nova ideia em Cristo, se Cristo é ressuscitado, nós seremos ressuscitados também tendo vida, e isso vai ser também desenvolvido mais à frente. Mas isto tudo são implicações. Se estamos em Cristo, tudo aquilo que Cristo tem e eu estou nele, eu tenho. E isto de facto devia afetar a minha mentalidade, a minha forma de viver. E este poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos e eu estou unido a ele, portanto ressurreto também. Mas ele está exaltado à destra de Deus, acima de toda a autoridade e poder. Daí que também disse no início que ele nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois também todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus, diz no versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser ele o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Então, sendo nós Cristo como cabeça de todas as coisas, ou seja, dado à igreja, que é o seu corpo, e também no versículo 23, e a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Então é interessante este conteúdo da oração de Paulo, que termina com algumas notas sobre a grandeza e a exaltação do Senhor Jesus. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
qual é o seu corpo. De novo, podemos notar aqui esta ligação e união que existe entre nós em Cristo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Então, a nossa presença em Cristo, de facto, olharmos estes primeiros 14 versículos em que Paulo dá graças ao Senhor e olhando para esta oração, nós podemos perceber que a nossa vida cristã, sim, é verdade que há dificuldades, é verdade que há tentações, é verdade que passamos muitos problemas, mas o quadro que nós temos aqui é que, estando unidos em Cristo e estando nós em Cristo, temos tudo aquilo que é necessário para vivermos, para levarmos ao fim a bom porto a nossa missão de sermos portadores desta mensagem de boas novas, desta mensagem de paz, esta mensagem transformadora de vida, que Paulo realmente ele via que a sua posição, a sua missão no mundo era esta, era anunciar, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, e creio que é isto que ele quer passar a estes crentes em Éfeso e a nós também nos nossos dias. Obrigado, Paulo. E realmente vamos então passar à parte prática. Nós já na semana passada, também da mesma forma, temos um conceito novo em que, em vez de existir algumas perguntas e respostas, temos um período em que nos dividimos em mini-grupos, um período sensivelmente de 20 minutos, portanto tudo isso é automático. As pessoas vão ser sorteadas aleatoriamente por 5 grupos, e depois nesses grupos eu vou agora já de seguida dar as respectivas tarefas do que nós iremos fazer então durante estes 5 grupos, e depois voltaremos aqui novamente. O objetivo é que em cada um desses 5 grupos possam nomear um responsável para no fim fazer de certa maneira um resumo muito breve em cerca de 2-3 minutos do que se passou no respectivo grupo, e desta vez, como falamos aqui sobre a oração, estarmos também debaixo da Semana Universal da Oração, ao longo já desde ontem que ela também já começou, o objetivo era focarmos de uma parte prática a oração. Conforme o que o nosso irmão falou, o nosso irmão Paulo, ele falou realmente aqui sobre aquilo que Paulo viu sobre esta igreja, sobre a fé, o amor, aquilo que é prático que a igreja em Éfeso desempenhava. Se nós víssemos também em Tessalonicenses, vimos que realmente o apóstolo Paulo falava que tudo aquilo que eles faziam era conhecido em toda a Ásia. Portanto, aquilo que eles punham a sua fé na parte prática. Nós, na semana passada, o desafio foi de nós enumerarmos aquilo, as ações que o Senhor Jesus Cristo fez, e fazê-la comparação aqui também com uma igreja. E é curioso, realmente, conforme o nosso irmão terminou, aquela frase que deu à igreja, isto vem buscar logo aqui o início, que realmente nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. E então de todas estas bênçãos que ele começa a enumerar na oração que realmente ele faz, ele passa a igreja no sentido de nós pormos-la em prática. E o objetivo aqui seria, durante os mini-grupos, nós ao nos dividirmos, de nós enumerarmos cada igreja local, ou seja, podermos no início fazermos uma apresentação de onde nós somos, nos apresentarmos, mas podemos enumerar aqui alguns aspectos, e os aspectos eram relacionados para que depois pudessem escolher do próprio minigrupo no final, quando estiver a faltar sensivelmente cerca de 5 minutos, que em cada minigrupo terminassem com uma oração sobre as respectivas igrejas que estão representadas. E eu costumo muitas vezes ilustrar a parte da oração que um dos hábitos errados que às vezes nós fazemos é que nós às vezes chegamos a Deus e preenchemos a dizer: oh Deus, eu quero isto, oh Deus, eu quero aquilo, eu quero mais isto, e entregamos essa folha e diz: oh Deus, assina agora por baixo e faz com que as coisas aconteçam. E o que nós vimos biblicamente é que Ele já nos deu todas estas capacidades para que sejamos nós a fazer, e às vezes nós dizemos: oh Deus, faz isto, oh Deus, faz estas situações, quando nós vimos claramente Deus a nos indicar para sermos nós a pormos em prática. Como desafio prático, a ideia seria cada um de nós, ao nos apresentarmos no grupo, enumerarmos algumas necessidades práticas que nós temos falhado às vezes na nossa igreja, ou como evangelismo, ou como acompanhamento, ou como discipulado,
coisas que nós necessitamos de começar a pôr em prática, e depois que pudessem escolher um irmão que terminasse, e depois aquele responsável que pudesse depois no final poder partilhar as necessidades basicamente de cada igreja, para depois nós em conjunto no final podemos terminar e ao abrigo nesta Semana Universal de Oração podemos orar por todas as igrejas. Portanto, o desafio é este, eu vou só recapitular para ser prático, é ao dividirmos-nos em mini-grupos, cada um possa se apresentar da igreja de onde é que é e depois poder apresentar quais são aquelas falhas práticas que a igreja não está a fazer. O nosso irmão falou da fé, do amor, ou práticas em concretas que nós, como igreja, estamos a falhar. E depois, quando estiver a faltar 5 minutos, um irmão no mini-grupo que possa orar pelas igrejas que estão lá presentes nesse mini-grupo. E depois a pessoa responsável vai partilhar todas essas necessidades abertamente a todo o grupo, para que depois no final todos nós possamos terminar com uma palavra de oração. Portanto, vamos então nos segmentar em 5 grupos, portanto isto vai ser aleatoriamente, portanto a Ruth vai fazer esta divisão e a partir daqui vamos estar restringido a esse grupo onde vamos nos apresentar, dando à igreja e enumerando alguns aspectos. Escolhemos um irmão depois que faz uma oração final por todas as igrejas representadas nesse grupo e depois vai haver um representante que vai falar no final, dando um resumo destas necessidades. E desta forma podemos nos conhecer um bocadinho mais, mas também orar pelas igrejas, pelas necessidades práticas que realmente nós precisamos de realizar e sermos assim uma igreja. Amém? Ruth. Estou a ouvir, Paulo. Então, regressamos. Espero que tenham tido um bom tempo nos grupos. E agora chegou o momento de nós podermos compartilhar um bocadinho daquilo que falámos nos mini-grupos. Está bem? Então, grupo número 1, em que estava o nosso irmão André Vieira, a irmã Celina, o nosso irmão Humberto, nosso irmão Vítor Encarnação e mais um ou outro, que eu não tirei o nome, só estou a mencionar alguns. Este era o grupo número 1, não sei quem é que ficou como porta-voz. Foi exatamente eu. Eu sou o porta-voz. Ok, irmão Humberto Gomes. Então vá, força. Nós falámos de muitas questões, algumas delas as igrejas estão envelhecidas, não é? A falta de evangelização, de interação, dar conhecimento da igreja às pessoas ao nosso redor, não é? Também outro problema é como evangelizar. Eu penso que estamos um bocado ultrapassados, embora usando as novas tecnologias, toda a internet, mas penso também que tenho ouvido algumas pessoas de outras denominações em que o evangelismo pessoal por células, ir aos lares, que isso também facilita muito a apresentação do evangelho. Também há uma falta de amor pelas almas perdidas, há uma falta de compreensão, há falta de perdão. Falamos também da sedimentação, as pessoas não têm compromisso. Portanto, há necessidade de tornarmos a igreja mais visível, uma visão para fora, uma partilha também do evangelho. Alguns problemas que se colocam as finanças, que não há poder financeiro. Há um abismo grande entre as faixas etárias. Falamos também dos jovens que vivem noutra realidade dentro da igreja. É muito complicado. Alguns queixam-se que é sempre as mesmas músicas, que não há nada de novo. Poucos adolescentes, portanto há este problema, como as igrejas estão envelhecidas há poucos adolescentes. E eu acho que temos que também dar oportunidade aos jovens, aquelas igrejas que têm jovens, algumas não têm, mas aquelas que têm, dar oportunidade para a liderança, para metê-los no serviço, na obra do Senhor. Há de facto este conflito de gerações e também há o problema do Covid, que hoje em dia está a afetar as presenças
nas igrejas. Temos esta aplicação Zoom, que serve também para nos reunirmos muitas vezes, como eu faço, com a minha igreja, mas nada substitui o presencial. Portanto, isto é alguns dos pontos em que nós falamos. Há, de facto, temos que estar em Cristo, temos que viver, partilhar o Evangelho, viver mais o Evangelho, comunicar mais o Evangelho, e há falta, às vezes, de meios ou de ideias, ou de renovar, de certa maneira, a nossa maneira de comunicar com os outros. Muito bom, irmão. Aí uma série de assuntos, de necessidades que o vosso grupo detectou. Algumas provavelmente irão ser transversais a outros grupos. Pelo menos uma ou outra que o irmão falou aí, no nosso grupo também se falou, onde eu estava, mas o porta-voz dirá depois. Mas vamos então ao grupo 2, está bem? Quais foram as vossas conclusões? O grupo 2, que é, desculpem lá, não mencionei, António Jesus, o Euclides, o João Paulo Santos, o Zé Águas, é este o grupo 2. Quem é que vocês... Então posso... João Paulo Santos, ok, força. Eu fiquei nomeado para apresentar aquilo que nós falámos acerca das igrejas que representamos e também das suas necessidades, e identificando os problemas, não é, que estão a existir. Portanto, muito daquilo que foi já dito pelo nosso irmão anteriormente também afeta as igrejas onde estamos inseridos. Portanto, todos tínhamos uma realidade comum, que era igrejas bastante pequenas em termos de número de membros. Embora o nosso irmão que tinha uma igreja que teria cerca de 50 membros em Angola, cá, para uma igreja aqui no centro de Lisboa não seria mau hoje, mas para Angola é pequena também. Portanto, a realidade está equiparada aqui às nossas igrejas. Portanto, de certa maneira, identificámos o problema de falta realmente de vínculo, muitas vezes, que existe por parte dos membros, e isto depois traduz-se na falta também de renovação de pessoas, de membros, também na renovação espiritual, que permite uma igreja viva, não é? E que seja uma igreja que cumpre com o seu ministério de testemunhar de Cristo, e portanto isso entronca no evangelismo. Portanto, também essa necessidade, e também a parte também dos jovens, não é? Portanto, as igrejas estarem hoje com poucos jovens, portanto, e que não traz a continuidade, e que muitas igrejas, até algumas já fecharam, não é? Em termos destes problemas se agudizarem ao longo dos anos. Também há um tema que foi também falado, que foi as divisões, que muitas vezes proporcionam uma fatia da igreja sair, não é? Que também traz realmente preocupações, não é? Quando isso acontece e enfraquece a igreja. Portanto, foi basicamente estes assuntos que, no fundo, são muito aquilo que já ouvimos também pelo nosso irmão no grupo 1. Muito bem, terminaste, João? Sim. Ok, então vamos passar ao grupo 3. O António Duarte, irmão Pedro Costa, família Brás, irmã Susana, Paulo Pinaleite, da Foz. Quem é que é o vosso porta? É o Pedro Costa? Então vá lá, Pedro, força. Ok, eu só antes de entrar realmente no resumo que nós fizemos, eu esqueci-me ali na introdução de dar até a importância relativamente à igreja, quando o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele diz que não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu não vejo o apóstolo Paulo só simplesmente a dizer, olha, obrigado Deus pela igreja de Éfeso. E uma das práticas que nós fazemos em Águas Santas como exemplo, e até desafio para os irmãos, é que nós oramos pessoa a pessoa. Ou seja, eu pessoalmente, pelas pessoas que congregam em Águas Santas, eu tenho uma lista de 80 nomes.
E a ideia é nós até, seja responsável ou não sejamos responsável, que nós possamos enumerar pessoa a pessoa e podemos passar um tempo em oração pedindo a Deus, especificamente nomeando o nome realmente daquela pessoa. Passando à parte do minigrupo, eu basicamente iniciei com uma das falhas que nós não estamos a pôr em prática, não estávamos antes e agora muito menos com esta situação do confinamento, que era a visitação, a capacidade de nós podermos nos deslocar junto dos respectivos irmãos. E basicamente depois todos os outros foram muito incididas sobre isso e concluíram que a visitação realmente tem sido uma falha prática de nós como igrejas nesse sentido. Falamos também na situação de uma prática maior relativamente à parte do amor. Portanto, nós, além da igreja onde eu estou, que é a Igreja de Águas Santas, tivemos a Igreja da Omeca, da Foz, da Gafanha, e tivemos um irmão que está na Irlanda do Norte também, que neste momento não está na igreja, mas de qualquer maneira focamos-nos muito também no facto de existir também pedidos de oração, o facto da igreja poder também dar oportunidade para ser feito pedidos de oração e que haja também mini grupos de oração, onde às vezes as igrejas com os seus vizinhos mais próximos possam às vezes ir a um café e possam, às vezes nem que seja depois do café, 5, 10 minutos, poderem realmente também orar e passarem assim em tempos de oração. Foi basicamente o que falámos sobre neste grupo 3. Ok, temos aqui duas necessidades novas que não tinham ainda sido faladas, que é a necessidade da visitação, que algumas igrejas mencionaram, e também de oração, não é? Ou pelo menos mini-grupos de oração, coisas específicas. Bom, falta um grupo que era o grupo onde eu estava, o grupo 5, e onde estava também o João Filipe de Alcaniça, e outros irmãos como o Pedro Veiga de Braga também, Eunice, lá em Barcelona. Então, quem é que foi o nosso porta-voz? Foi o João. Faltam 4. Faltou 4? Peço desculpa. Pois é, ok. Então vá, grupo 4 antes do 5, ainda não somos nós. Isto é puxar a brasa à minha sardinha, que eu estava no grupo 5, estava a querer já ouvi-los. Não, grupo 4. António Fonseca, José Alves, irmão Samuel Vieira. Quem é que fala aí desse grupo? É o Fonseca. Então vá, Fonseca, força. Tens que ligar o som, Fonseca. Tens que ligar o som. Microfone. Bom. Isso. Estão a ouvir? Agora já. Então é assim, portanto, nós reunimos, portanto, como é lógico, em grupos, e demos graças a Deus pelo estudo que se está tendo e por estarmos em Cristo. Este foi um dos temas que nós abordámos também. Mas vimos também que há um déficit muito acentuado de liberdade nas igrejas em enviar evangelistas. Portanto, discutimos isto também, e também há muito comodismo sem esforços para evoluir. Cada um deve contribuir com os seus dons nas igrejas. Portanto, nota-se que às vezes no meio da igreja há muito comodismo e os dons que o Senhor nos deu para pôr em prática às vezes ficam por terra. Portanto, o que nós discutimos aqui é que cada um de nós, como igreja, que estamos em Cristo, devemos procurar pôr em prática estes dons que o Senhor nos deu. Vimos também que em algumas igrejas há liberdade, numas não há tanta liberdade, mas noutras há liberdade. No caso, eu estou a falar em relação a nós, ao Meca, temos liberdade de desenvolver os dons que o Senhor nos dá, mas por vezes se sente alguma falta de fé em avançar. Portanto, mas outra irmã também falou que sente falta de liberdade por parte de alguma liderança para mandar evangelistas para anunciar o Evangelho. Claro que tudo isto foi um pequeno resumo daquilo que falámos e depois entramos também na parte de oração. Cada um pôde fazer uma pequena oração e depois cortaram-nos a palavra. Mas, portanto, ficou que damos graças a Deus pelo estudo que estamos a ter e então estamos a tentar agora procurar melhorar o contributo de cada um de nós pelos dons que o Senhor nos está a distribuir à sua igreja para pôr em prática
país. Muito bem, obrigado, Fonseca. Exercitar os dons. Sabemos que pelo menos todo o cristão, todo aquele que é nascido de novo, tem pelo menos um. Então há que exercitar esse dom pelo menos, e se não o sabes, pede ajuda à liderança da igreja, ora ao Senhor, para descobrir qual é esse dom, para exercitá-lo ao serviço do Senhor, para o crescimento do corpo do Senhor. Irmão Xavier, tenho que me retirar imediatamente, Tá que há bem. um caso muito grave na minha família, está bem? Está bom, sim, senhor, irmão. Bom, grupo 5 agora sim, passamos do 4 para o 5, acho que agora estou a contar bem. Nosso porta-voz, João Poças, força. Tens que ligar o micro, João, tens que ligar o micro. Está certo, Agora obrigado. sim. Boa noite a todos. Num grupo com 2 imigrantes colocados no grupo, no meu caso eu, outro também, neste caso a Eunice está em Barcelona, falámos um bocadinho daquilo que são as necessidades, quer nas igrejas onde frequentávamos e que mantemos o contacto, quer também um pouco das necessidades que nós, do ponto de vista que estamos fora do país, mas continuamos no fundo ligados naquilo que é a igreja. De forma tão resumida, falou-se que, neste caso muito em concreto, na igreja da Omega, que acho que foi uma novidade agradável, tem necessidade de estudo bíblico para recém-convertidos, portanto, supostamente nestes últimos tempos em que as igrejas ficam mais vazias, eles conseguiram, no fundo, não conseguiram nada, no fundo, através do evangelismo, têm novos convertidos e a próxima do Espírito Santo, obviamente, e consequentemente sentem necessidade de estudos bíblicos para recém-convertidos. Foi uma das necessidades que se falou, mas algo um bocadinho mais generalizado que já foi referido por outros irmãos, que é que as igrejas dos irmãos estão envelhecidas, obviamente, que algumas lideranças também deveriam de ser renovadas, que no fundo são quase cargos perpétuos, e um bocadinho referindo que as nossas igrejas estão muito viradas para dentro também, a verdade é essa, e se calhar no fundo falando uma crítica um pouco geral que nós temos, um pouco também por herança, é que realmente temos perdido muitos jovens, a verdade é essa, e muitos jovens e eu posso falar do exemplo que é a minha geração, que já não sou jovem, já tenho mais próximo dos 40 do que outra coisa, mas a maior parte deles, assim que ganharam a sua independência, são bons evangélicos não praticantes, e nós estamos a perdê-los, e as igrejas estão a perdê-los, eles estão a fugir-nos, ou estão aí para o outro lado, usamos como bandeira que são igrejas que só fazem marketing e que depois eles se arrependem, mas a verdade é que muitas das igrejas pararam no tempo. Para quem preparar um culto, chama convidar um pregador. Os cultos, a gente escolhe um culto, uma música à sorte, por quem pedir, e a verdade é que os mais novos querem um pouco mais do que isso. Aquilo que funcionava há 20 anos atrás, hoje em dia já não funciona tão bem, e os mais novos vão à procura daquilo que também é atrativo, porque infelizmente as coisas são assim que funcionam. Nós, graças a Deus, somos muito fiéis à palavra e sabemos que a palavra é o fundamental, mas temos que também, no fundo, alargar um bocadinho os horizontes nesse sentido, e falando também um bocadinho daquela que é a minha experiência, e posso falar diretamente da Igreja da Madalena, não estando lá eu agora, mas dos relatos que tenho. Esta história da pandemia fez com que muita gente que era mais ou menos fiel na assiduidade, no envolvimento, agora a desculpa da pandemia é porreira, porque deixaram de ir durante meio ano, reuniões online, e quando volta a ser presencial, em casa estamos muito bem confortáveis, e quando der vontade voltaremos a reunir-nos. Portanto, notou-se que uma das necessidades é conseguirmos manter o contacto e cuidar, no fundo, dos rebanhos que nós temos para que eles não fujam, porque a sensação que dá é que as igrejas perderam, no fundo, não perderam membros, mas a assiduidade reduziu bastante, porque aqueles que iam um bocadinho por, como é que eu ia dizer, ou por obrigação, ou porque os outros iam, agora com esta história de poder ficar em casa, acomodam-se e deixam de ir, e temos que também saber cuidar daqueles que são os nossos, para além de evangelizar os outros, aqueles que estão de fora, temos que cuidar daqueles que estão na fé, porque há muita gente que não podemos julgar ninguém, mas há muito o cristão que vai, o crente Raimundo, um pé na terra, pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, e temos que conseguir também cuidar deles, e no fundo são necessidades, acho que são transversais a quase todas as igrejas que
ou de muitas que eu vou conhecendo, e também daquilo que nós falamos no nosso mini-grupo. Isto pode dar aso a muita crítica, mas também há muitas coisas boas que nós, graças a Deus, temos nossas igrejas, não são só coisas más. Obviamente, eu acho que temos muitas coisas boas, não podemos só focar os pontos só negativos, senão entramos em depressão, basicamente. Também não pode ser assim. E nesta altura de pandemia não é difícil entrar em depressão. Pronto, nós focámos aqui nas necessidades que sentimos nas nossas igrejas locais, também no sentido de despertar a cada um de nós, está bem? Para essas necessidades. Mas como o João dizia agora, realmente há muitas coisas boas também nas nossas igrejas dos irmãos. Nós por vezes temos o hábito de nos focarmos nas menos boas, mas é bom também que possamos dar graças a Deus, como Paulo fazia aqui, dava graças a Deus pela fé e o amor, que nós também possamos dar graças a Deus pelas coisas boas que temos nas nossas igrejas locais. Por exemplo, Zimbreira da Fé, que o nosso irmão Zé Alves teve que sair à pressa da reunião, mas Zimbreira da Fé reforçou agora, há pouco tempo, a liderança da igreja, com pessoas mais novas. Durante há 1 ano e tal, 2 anos, perto disso, abriu aqui em Via Longa uma igreja evangélica dos irmãos, que neste momento é uma missão das Boas Novas em Lisboa, mas abriram uma casa de oração ali em Via Longa. Portanto, não é só coisas menos boas que estão a acontecer. Ainda há pouco no nosso mini-grupo estava a compartilhar, isto a propósito do João Filipe de Alcaniça, está no nosso grupo, no mini-grupo. Eles têm um trabalho fortíssimo de ajuda social. Ajudam cerca de 40 famílias regularmente, não é pontualmente, é regularmente. Eles ajudam as famílias em bens de primeira necessidade. Alguns nem são cristãos, alguns não são crentes. Um ou outro se tem convertido por causa deste trabalho que eles têm já há muitos anos. Portanto, há coisas boas também, pelas quais, como Paulo fazia aqui na carta aos Efésios, em relação à fé e o amor, nós devemos de dar graças por essas coisas também. Obviamente temos estas necessidades que apontámos aqui e devemos orar por elas também. Eu apontei aqui o evangelismo, que é muito transversal em muitas igrejas, a necessidade de jovens. Para isso, se calhar, temos que rever algumas coisas nas nossas assembleias. O falta de compromisso, tem que haver um maior compromisso de nós todos para com a igreja, para com o corpo do Senhor. O sermos comodistas, não é? Temos que, por vezes, o fazer exige esforço da nossa parte. Mas temos que o fazer, para a honra e glória do Senhor. E, basicamente, estas são as coisas. A visitação também, que um dos grupos falou, também é super importante. O confortar os irmãos, o estar atento às necessidades, o dar uma palavra de amigo com a visitação, é sempre importante. Agora é preciso, meus irmãos, nós estarmos ativos. Há bocado falávamos em dons, e há que exercitar os nossos dons, há que fazer. É isto que é preciso, irmãos. De uma forma prática. O Pedro Costa está sempre a dar ênfase. Prática, temos que estar na prática. E é isso. Eu sou um adepto de basquetebol. Gosto imenso. O meu desporto favorito de ver, de jogar, é basquetebol. Não é que eu seja grande jogador, mas gosto. E há um dos maiores jogadores de sempre do basquetebol, Michael Jordan. Mesmo aqueles que não gostam de basquete ou não estão atentos, devem já ter ouvido falar neste nome do Michael Jordan, do Chicago Bulls, na NBA, na Liga Norte-Americana. E ele tem uma frase que diz: algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Então, meus irmãos, vamos fazer acontecer. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, habita em nós o Espírito Santo, poderoso. Vamos fazer acontecer. Vamos estar ativos nas nossas igrejas locais e até na igreja local mais próxima que precisa de ajuda. Vamos fazer acontecer. Paulo, que escreve esta carta aos Efésios, era alguém que fazia acontecer. Ele não estava só como espectador e com conversa. Ele estava fazendo acontecer. Amém?
Então, nós temos mais ou menos projetado nosso objetivo.